Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a paz do Senhor. Hoje eu vou trazer uma palavra sobre o aprendizado com as provações. Talvez essa palavra lhe cause assim, uma frição, vamos dizer, neurálgico se falar de provações, porque todos nós estamos passando. Contudo, é necessário se falar, não no sentido de especificar os tipos de provações, mas de como lidar com elas, e que elas são bíblicas, e que não é para nos desesperarmos, mas sim buscarmos ao Senhor. Tiago, capítulo 1, versículo 2 em diante, diz assim: Meus irmãos, tende grande motivo quando cairdes em várias tentações ou provações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Porque sai o sol com ardor e a erva seca e sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois de havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos primícias de suas criaturas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a palavra provações, que é peirasmos, do grego, e que também está ligada a tentações, tribulações, são termos similares. Nós precisamos aprender a lidar com essas questões. Provações é quando passamos momentos difíceis. Tentações já é de um âmbito diferente, é quando somos tentados para fazer o mal. E tribulações é todo tipo de angústia que atribula, que angustia. Então, precisamos entender que estas tribulações, sobre tribulações que nos sobrevêm, através seja de situações desagradáveis, inesperadas, pode realmente nos inquietar, pode realmente nos tirar a paz. Mas acontece que elas são inevitáveis. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, diz assim: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, disse o Senhor Jesus. Por isso eu venci o mundo. Então, quer dizer, as aflições, as provações, podemos orar para o Senhor nos dar livramento. Mas isso não quer dizer que estaremos imunes às provações, às tentações e tribulações,
Todo ser humano na Terra está sujeito a essas coisas. Então, precisamos, em nossas orações, pedir ao Senhor que nos dê a estrutura necessária para lidar com as tribulações, com as lutas, porque elas fazem parte do caminho da fé. Se eu for ler aqui no livro de Atos, capítulo 14, o versículo 22, confirma essa questão. Atos 14, 22, diz assim: E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino do Senhor nosso Deus. Então, quer dizer, tribulações faz parte da caminhada da fé. Tribulações o ser humano passa e que é um item para nos provar e assim para que venhamos a entrar no reino do Senhor. Então, as tribulações, as aflições, elas podem vir por alguns meios que eu vou dizer agora. Ou por causa das nossas escolhas, e aí temos uma má colheita, ou por causa de provações que é o próprio Deus que está nos provando para provar a nossa fé, e que a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor nosso Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Também pode vir por causa das concupiscências, dos desejos da própria pessoa. E também Satanás incita a pessoa a pecar. Ele não tem, vamos dizer assim, poder de forçar a pessoa a pecar. Mas o quanto ele puder induzir para que a pessoa peque, ele faz. E com isso nós precisamos buscar no Senhor força, esforço para vencer essas tribulações, para vencer essas lutas pela fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 7 e 8 está escrito: Por esta razão, irmãos, ficamos consolados acerca de vós, em toda a vossa aflição e necessidade pela vossa fé. Agora, pois, vivemos se estáis firmes no Senhor. Aqui diz, porque que ação de graça poderemos dar ao Senhor por vós, por todo o gozo com que nos regozijamos, por vossa causa diante do Senhor nosso Deus, orando abundantemente dia e noite, para que possamos ver o vosso rosto e supramos o que falta à vossa fé? Então, louvado seja o nome do Senhor. Precisamos orar, precisamos alimentar a nossa fé, ouvir a palavra do Senhor, nos revestir da armadura do Senhor, como diz Efésios, aqui vou ler para vocês, capítulo 6, versículo 10, está escrito: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes celestiais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo passado por tudo isso, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz,
tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Glória a Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Glória ao nome do Senhor. Então precisamos estar orando. A fé, a oração, a palavra de Deus, a comunhão, a busca pela direção do Senhor, se fortalecer nele, devem fazer parte da vida daquele que quer subsistir às provações, às tentações e às tribulações. E falando de fé, eu quero dizer que as provações, tribulações e tentações contribuem para que a fé ela chegue a um estado de maturidade. Ou seja, quando eu enfrento uma situação e com o passar dos anos se enfrento 2, 3, 4 vezes, quando eu observar eu vou estar enfrentando de uma forma mais firme, mais positiva, mais sensata, mais equilibrada, o que implica dizer que as situações fez com que a minha fé ela amadurecesse. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos ver aqui alguns aprendizados que o apóstolo Paulo transmite com as provações. Primeiro lugar é que eu posso ver as tribulações, as angústias, dificuldades, como motivo de contentamento. Não é assim no motivo de estar alegre se passa uma tribulação, mas num contentamento de que está no controle do Senhor e o que eu estou passando, eu observo como algo que contribui para o crescimento da minha fé, para me aproximar do Senhor e para que a minha paciência também seja desenvolvida na minha vida. É o que ele diz aqui, versículo 2, meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes por várias tentações, ou seja, provações, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Tenha, porém, a paciência sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. Agora, uma observação. Quando ele fala, tende grande gozo em cairdes em várias tentações, provações, aqui está no sentido de perseguições, de aflições e subsistir, ou seja, passar pelaquela prova. Não é no sentido de estar caindo no pecado, errando e se levantando, errando e se levantando, errando e se levantando, que eu devo me alegrar nessas coisas. Não. Aquele que cai e se levanta no pecado, precisa se esforçar para andar no caminho do Senhor e ser liberto. Aqui o apóstolo Paulo está falando de tentações em outro teor, em outra questão. É quando passamos as aflições, dificuldades que testam a nossa fé. É assim. E não é que venha deturpar o nosso caráter, que venha, vamos dizer, cortar a nossa comunhão com Deus. Quando pecamos de uma forma, como diz, se deixando ser levado pelas concupiscências da carne. Então aqui, segundo ponto, é importante eu pedir ao Senhor sabedoria na minha vida e saber aplicá-la nas horas de tribulações. Versículo 5, o apóstolo Paulo disse, o apóstolo Tiago, disse, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que todos o Senhor dá liberalmente, e não lance rosto, e será dada, ou seja, o Senhor dará uma grande medida de sabedoria, e é o que precisamos, sabedoria, fé, sermos fortalecidos a cada dia em nossas convicções,
estarmos ligados com o Senhor, pedirmos o discernimento do Espírito Santo, estarmos assim, cheios, munidos do Espírito Santo, é essas coisas que eu preciso na minha vida. Outro ponto, nunca deixe a dúvida, a inconstância, minar a sua fé. É o que diz o apóstolo Tiago, versículos 6 ao 8. Peça, porém com fé, não duvidando. O que duvida é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento, lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O coração de um homem dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Então eu não posso trilhar o caminho da fé e obter a fé amadurecida se ao mesmo tempo eu sou inconstante. A Bíblia fala de uma fé que não tem raiz e que, vindo qualquer problema ou escândalo, aquela fé, ela se acaba, ela é extirpada, ela não se firma. Então eu não posso deixar a dúvida, a inconstância, minar a minha fé. A minha fé precisa ser aumentada. E a dúvida e inconstância deve ser diminuída cada vez mais. A Bíblia diz ainda, resista à tentação que lhe pode fazer pecar. Versículo 12. O Tiago dizia, bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então o apóstolo Tiago está dizendo, o servo do Senhor Tiago está dizendo, bem-aventurado, ou seja, mais do que feliz, o varão que sofre a tentação e que subsiste, que é aprovado. Porque quando for provado, receberá a coroa da vida, ou seja, é tentado, mas é aprovado para receber a coroa da vida que o Senhor tem prometido àqueles que o amam. Louvado seja o nome do Senhor. Quero dizer mais uma coisa, que o Senhor permite provações. Agora, quando são tentações que nos induzem a pecar, não é proveniente do Senhor. Aqui está escrito. Versículo 13, ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Aí como eu posso distinguir quando uma aprovação vem do Senhor e quando algo é da minha carne ou é de Satanás? É o que eu estou dizendo. É quando, pelo que você está sendo tentado, ou é uma prova da sua fé, para aperfeiçoar sua fé, para fazer você clamar ao Senhor, aí é o Senhor lhe provando. Agora, quando é para fazer você pecar, para fazer a pessoa se envolver na lama, aí é duas razões, é Satanás, e aqui está dizendo, versículo 14, cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então, quando passamos essas situações, então nós precisamos pedir a graça do Senhor nosso Deus sempre. Outra coisa, cuidado para não se deixar ser levado pelas concupiscências, pelo desejo, porque aqui diz, versículo 15, depois de havendo a concupiscência concebida, ou seja, numa palavra assim vamos usar, é como se sai da mentalidade e se materializa, ela como diz, ela é materializada, isso. Então, quando a concupiscência, ela é concretizada, sai apenas da mentalidade, aí dá luz ao pecado. E o pecado consumado gera morte. Morte o quê? Espiritual e pode levar à morte física também. Então,
nós precisamos ter cuidado para não nos deixarmos ser dominados pela concupiscência, mas submetermos as concupiscências, os desejos, o ser, todo o nosso ser, ao senhorio do Senhor Jesus Cristo, pedindo a Ele que nos ajude, nos dê domínio próprio e nos dê controle sobre todas as coisas. Agora, como se comportar nos períodos de provações? Vamos falar aqui. Primeiro ponto, não materialize a sua ira. Peça ao Senhor nosso Deus domínio próprio sobre o seu temperamento, sobre sua vida, sobre tudo que você vai fazer. Peça ao Senhor discernimento, domínio próprio, equidade, maturidade, sensatez, que possa pensar em todos os pontos. Por quê? Porque nós somos, nas nossas provações ou aflições, às vezes, nos desperta a ira. Em uns desperta o medo, em outros desperta a ira. Então a palavra do Senhor diz, versículo 19, sabei isto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra que em vós é enxertada, a qual pode salvar a vossa alma, e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Em outras palavras, o que é que diz o apóstolo Tiago para nos comportarmos nas tribulações? É rejeitar o mal, se desvincular com o mal, se for necessário, se desvincular de pessoas que possam te induzir ao mal e assim receber de bom grado a palavra do Senhor, nosso Deus, e assim se deixando ser moldada pela palavra e rejeitando com toda a força a imundícia, a malícia, recebendo a palavra com mansidão, deixando ela entrar, porque aqui diz que a palavra tem poder de salvar a nossa alma. Então, a palavra do Senhor nem sempre nos agradamos dela, principalmente porque hoje vivemos num mundo eclético, laico, e cada um tem uma maneira de pensar. E quando a pessoa observa a Bíblia Sagrada, alguns são, vamos dizer, repugnam. Outros dizem que contém a palavra do Senhor, outros dizem que só aceita algumas partes. Outros dizem que a Bíblia se entra em contradições. Outros dizem que não crê nas Escrituras. Quer dizer, há uma infinidade uma diversidade de pensamentos. Mas acontece que o caminho do Senhor é este. A Bíblia ainda assim é considerada como um livro sagrado, porque ela é oriunda do próprio Criador. Então, se aqui diz que eu devo abandonar a imundícia, o acúmulo de malícia, receber com mansidão a palavra, para que a minha alma seja salva, ora, eu vou observar esse conselho, o que é que eu vou entender? Eu vou entender que é o melhor para a minha vida, ou que eu posso viver melhor do que isso, que viver de forma desenfreada é melhor do que eu aceitar o conselho do Senhor. Pense nisso. Então aqui diz mais, para exercitarmos a palavra do Senhor, dizendo, e sedes cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Ou seja, procure se esforçar para cumprir a palavra do Senhor.
e não apenas para ser um ouvinte, que ouve, que acha bonito, que acha certo, que diz que é verdade, mas continua sem fazer nada. Então não adianta, a pessoa não sai do lugar. Já outros preferem se ludibriar, gostam de ser ludibriados com falsos discursos, onde não há citação sobre santificação, nem sobre renúncia de pecado, nem que o Senhor, ele é amor e é fogo consumidor. Não, é aquele evangelho assim que o Senhor ama, mas não é o fato do Senhor nos amar que ele aprova o pecado que cometemos, não. Porque se ele aprovasse, sempre eu digo aqui, não precisaria ele ter vindo, se desvencilhado do seu esplendor, da sua glória, e ter vindo em forma humana e ter morrido por causa dos nossos pecados, para que tivéssemos uma oportunidade, livre acesso de conversar com ele, de estar na presença dele. Aqui diz, louvado seja o nome do Senhor. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla o seu rosto natural no espelho. Ou seja, apenas vai se ver no espelho, vai se observar, precisa sair e esquece de si mesmo. Ou seja, apenas vai ouvir, como diz na minha terra, com todo respeito, entra em um ouvido, sai pelo outro, porque apenas ouviu, mas não acatou, não absorveu, não levou a sério, não compreendeu, não quis, aí só escuta e deixa para lá. Então que o Senhor nos ajude, durante as provações persevere. Por mais que seja difíceis as provações, seja perca de um emprego, seja um problema no casamento, seja um problema com família, com filhos, persevere na presença do Senhor. Venha se munir você, como eu, todos, do que está escrito no livro de Eclesiastes, capítulo 3, que fala do tempo de guerra, mas tem um tempo de paz. Não deixe de orar, não deixe de crer, não deixe de clamar, não deixe de buscar pela presença do Senhor, não deixe de estar na presença do Senhor nosso Deus. Ele é fiel e é poderoso para fazer infinitamente muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que opera em nós. Isaías 64:4 diz que nunca se ouviu, nunca se percebeu, nem se viu um Deus tão poderoso que trabalha por aqueles que nele esperam. Então, seja perseverante, se está sendo tentado, ore, não caia em tentação. Ore, se for necessário compartilhar com um líder espiritual para lhe ajudar em oração, façam. Que a Bíblia diz, sujeitai-vos, pois, ao Senhor nosso Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Glória ao nome do Senhor. Então, resistir toda a força do mal, com a graça de Deus, lendo a palavra, e se passa por tribulações, saiba que o Senhor dá o escape, dá a estrutura necessária para que você enfrente as tribulações e seja mais do que vencedor em nome do Senhor. Que o Senhor abençoe sua vida, sua casa, sua família. Peço humildemente, se inscreva nesse canal, compartilhe, deixe seu like, assista o conteúdo e aqueles que puderem, contribuam para que eu possa fazer reproduções de CDs dos meus louvores e doar uma boa parte para a evangelização. Tudo vai estar descrito abaixo. Que o Senhor vos abençoe. Amém. E graças a Deus.